Oi. Olá. Oi, pessoal. Silvério, deixa eu ver. João, Carol. Ei, Carol. Oi, pessoal. Cadê meu parceiro? Tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é super interessante. Deixa eu esperar meu parceiro chegar. Cadê? Tudo bem? Tainá, Tâmara, Paulo, tudo bom, Paulo? Cadê? Já vamos começar, viu, pessoal? Esperar o Rodrigo. Saudade, viu? Dos nossos encontros, das nossas aulas. Hoje o tema é super interessante. Eu sou suspeita para falar, adoro a parte da reabilitação. Hoje a gente vai falar sobre reabilitação em dentes tratados endodonticamente. Um tema sempre atual, né? É rotina no consultório, vocês vão ver. Cadê meu parceiro, gente? Cadê? Ah, tia Sara. Oi, Fernanda. Deixa eu ir dando um oizinho aqui. Falo sim. Oi, Otávio. Um beijo, obrigada por estar presente. Gente, oi, Danilo. Gente, que tanta gente, que bom, obrigada. Tuane Vitor Sante. Um beijo, pessoal. Um beijo, um abraço apertado, Otávio. E Dantas, cadê você? Boa pergunta, Carol. Endodantas. Cadê você? Aqui. Aqui, achei. Oi, Rodrigo. Rodrigo chegou, gente. Eita! Te achei. Tá chegando várias Demorou, mas saiu, hein, Maria? Que bom, Rodrigo. Que bom. Olha o pessoal aí, fim de período noturno, fim de período diurno, os professores. Bom demais estar com vocês nesse dia, nessa tarde, né? Tarde de TBT. Fernandinha, senhor Paulo. Olha aí que tá. Ó, meu líder Luan, show de bola. E aí, Sarinha, já estamos um pouquinho atrasados, né? Uns minutinhos. Não, é que lá no Jaíba não chegou essa tecnologia de live aí no Instagram, não. Aí eu tava vaiando aqui um pouquinho. Não, e tirando que a parte técnica, às vezes demora, né? É, justamente. Pois é. Ô, Rodrigo, eu queria começar agradecendo, por ter aceito o convite. Né, Eu pra que gente agradeço poder o convite, conversar conversar tema que é tão você, importante, tema que é tão importante, né? Rotina de consultório, de consultório, de interface clínica, né? E a odontologia hoje está mudando bastante. Né? Hoje em dia, tecnologia atual, a gente tá ecoando, Rodrigo? Tá ecoando, Rodrigo? Para mim tá um pouquinho. Não. Para mim Tá tá bom? um pouquinho, tá Não, bom? tá ok. Beleza. Então, assim, como eu estava te falando, a odontologia hoje, ela é muito mais estética, não é verdade? Quando a gente pensa em odontologia atualmente, né, que está evoluindo bastante, a gente pensa em adesão, a gente pensa na odontologia agora
digital, né? E o nosso tema, e o nosso que é a tema, reabilitação, que é a reabilitação tratados sobre dentes tratados desde muito desde muito já era um desafio para já gente. era um desafio Né? para gente. Aí o Chico falou que tá dando O eco. Chico falou que tá dando eco. O que será? O que será? Para mim tá dando eco também. Para mim tá dando eco também. Para mim tá um leve eco, tá tranquilo. Traz o volume aqui. Melhorou? Melhorou? Show, acho que tá melhor. A live tá ligada. A live tá ligada. Repete, por favor, Chico. Repete, por favor, Chico. Pode ser meu microfone. Será? Só tô com o celular. Será? Só tô com o celular. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar. Tem meu microfone aqui, sabe? Vê aí. Vê aí. Melhorou? Ai. Melhorou? Ainda está. Ainda está. O que será? Isso. Vamos ver. E aí, como é que tá? Melhorou, gente? Para mim, melhorou. Isso. Era aqui na Jaíba, então. Não tem jeito. Então, beleza. Então, como eu estava te falando, nessa odontologia atual, né, que graças a Deus está evoluindo bastante, como, né, várias áreas, enfim, o nosso assunto continua sendo um desafio, que é a reabilitação sobre dentes tratados endodonticamente. Né? Então, eu achei super oportuna essa oportunidade da gente, né, conversar um pouquinho sobre isso, uma versão de protesista, versão de endodontista, que não tem jeito, que a gente tem que ser parceiro, não é verdade? Nós estamos ali, ó, juntos. Totalmente. Então, assim, e buscar ali a satisfação do nosso paciente, porque o que o paciente quer mesmo é sorrir novamente, é função, é mastigar, na verdade é estar confortável. Então, aí, o que eu te pergunto? O que eu começo, na realidade, te perguntando aqui. Nesse contexto de uma odontologia cada vez mais digital, cada vez mais estética, né, cada vez mais adesiva, como que está a endodontia nesse contexto, né, para a reabilitação dos nossos dentes, para a reabilitação do nosso paciente? Sara, então, boa tarde a todos, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Minha primeira live aqui no Instagram, nunca tinha feito isso. Eu também não. Então, estão apanhando um pouquinho. Mas, Sara, como você mesmo falou, um dente que ele é tratado endodonticamente, ele vai precisar de uma reabilitação. E hoje, a gente pensar em materiais restauradores, automaticamente a gente está excluindo a amálgama, né? Então, a gente precisa do que você falou de odontologia adesiva. E a gente vai ver que existe uma relação muito grande da endo com a prótese. Não tem como a gente desvincular. A prótese precisa da endo para poder reabilitar. Precisa. E a endo precisa que a prótese reabilite para que tenha sucesso. Exatamente. O sucesso da prótese depende da endo, e da endo depende da prótese. E aí a gente vai caminhando. Exatamente. Então, assim, a endo mudou muito nos últimos 10, 15, 20 anos. Muita coisa veio. Mas, assim, pouca coisa teve impacto diretamente no procedimento restaurador. Por quê? Se a gente pensar assim, o que a gente teve de mudança? A gente teve a instrumentação mecanizada, que a gente já tem na nossa FCO, que é um avanço enorme, que eu acho que os alunos veem isso e percebem a diferença que é fazer instrumentação mecanizada. Mas instrumentar, se você instrumentou manual ou mecanizado, isso não vai influenciar na restauração do dente praticamente. Não faz diferença, certo? Se a gente pensar, aí agora a gente começa a ver algumas coisas que influenciam diretamente no procedimento restaurador. Uma coisa que ainda é muito polêmica, e aí eu vou mostrar uma imagem para vocês, é um novo conceito que tem de cavidade de acesso, de abertura coronária. Nossa. Que são as cavidades minimamente invasivas. Eu vou só mudar aqui para a tela do meu computador. Olha lá. Olha para você ver. Aqui eu tenho 2 premolares, e são imagens da minha tese, que eu tenho uma abertura convencional à esquerda, ok? Olha lá. Uma abertura padrão que o pessoal no 5º período já aprende a fazer.
e uma abertura minimamente invasiva, ou cavidade, alguns autores chamam até de cavidade ninja. A ideia dessas cavidades minimamente invasivas é remover menor estrutura para que eu tenha menor dano e maior sucesso da minha restauração e tudo mais. Mas assim, apesar de ser algo novo na endodontia, isso é muito contraditório e muito discutido. Primeira coisa, um dente que ele vai para tratamento endodôntico, gente, ele perdeu uma mesial, perdeu uma distal, você fez um acesso. É um dente que normalmente chega com a cárie enorme, gigante. E com cavidade minimamente invasiva hoje, a gente vai ver que de cada 100 dentes que chegam no consultório, talvez você possa fazer uma, duas, três. Então é uma coisa que... Até mesmo porque se vai fazer o canal, ele já tem um certo comprometimento. Né? Já está com a cárie, já está com a restauração profunda. Se o dente está rígido, né, que seria a possibilidade de fazer uma cavidade minimamente invasiva, né, ele, geralmente, ainda mais na odontologia, né, preventiva que a gente está hoje, conservadora, ele né, não vai ter. Dificilmente. Aí a gente tem, por exemplo, talvez um caso de trauma, que tem rompimento do feixe vascular nervoso, movimentação ortodôntica é muito comum, sabe? O pessoal está movimentando muito rápido, rompe o feixe vascular nervoso e necrose no dente rígido. Aí talvez seja indicação. Mas aí, volta nessa imagem, Sara. Isso aqui, ó, você enquanto reabilitadora. Me explica como é que você vai preencher e vai restaurar uma cavidade desse jeito. Inserir resina, polimerizar e tudo mais. Até o acesso é difícil, É muito difícil, sabe? Então, o que eu falo hoje? De cavidade endodôntica, eu não acho que a gente precisa fazer uma abertura desse tamanho, mas também não precisa chegar numa cavidade desse tamanho. Eu acho que a gente consegue hoje um meio termo para preservar o máximo disso tudo possível. Então, aí... Né? É o bom senso. O bom senso. Preservar o máximo da estrutura dentária, sem comprometer a endodontia, né? Porque você também tem que ter um acesso, né? Exatamente. E aí, outro ponto que a gente discute muito hoje em dia é a questão das soluções irrigantes e dos materiais obturadores. É muito comum eu ver os alunos muitas vezes ficam ansiosos, né? Tem dia que o aluno termina de obturar, a clínica vai até meio-dia, ele termina ali 10 horas, e fala assim, Rodrigo, eu posso restaurar em resina? Aí eu falo assim, você quer restaurar? Ele quer, mas você não pode. Por que não pode, gente? A primeira coisa, a gente tem que avaliar muito bem, que aí vai influenciar diretamente na cimentação de pino, na restauração de resina, é o cimento obturador que você está usando. E aqui na faculdade, na nossa região, a gente usa muito cimento de óxido de zinco e eugenol. Então, esse eugenol, ele interfere diretamente na adesão dos nossos pinos de fibra e das restaurações em resina composta também. Então, o que é ideal? Se eu uso cimento de óxido de zinco e eugenol, eu vou restaurar, eu vou cimentar um pino, pelo menos depois de uma semana. Não tem muita dúvida em relação a isso. Os outros cimentos, eles são interessantes para fazer em uma única sessão? Ainda é questionável. Assim, tem muitos autores que falam assim, pode cimentar um pino de fibra na mesma sessão. Outros falam assim, não é tão indicado. Então aqui, ó, só para a gente ter uma noção, vou mostrar essa tabelinha aqui para vocês, de um trabalho do pessoal de Uberlândia, onde eu fiz o mestrado. Aqui eu vou dar um zoom. É bom. Olha lá, ó. Eu tenho 2 cimentos endodônticos, certo? Sealer 26 e Endofil. Com a cimentação imediata, 7 dias. Ok? Imediato os 2 primeiros, 7 dias os 2 últimos. Observem lá, ó, na cimentação imediata, o Endofil ela tem uma resistência de união de 3,5. Quando eu espero uma semana, só para 7 dobra. Ou seja, é fundamental para esse cimento esperar uma semana. Os outros cimentos têm uma alteração significativa? Não, mas ainda existem algumas discussões em relação a esses cimentos. Porque o pessoal comenta o seguinte, existem trabalhos do professor Milton Kuga, de Araraquara, ele comenta o seguinte, mesmo aquele momento em que você terminou a sua endodontia, você pegou a bolinha de algodão, você passa na cama do par, fica limpinho, branquinha, perfeito. Ainda existe resquício de material obturador ali, cimento naquela dentina.
E aí, se você restaura naquele momento, com resina composta, com sistemas adesivos, seja ele convencional, ou seja ele autoadesivo, ou autocondicionante, você perde muita resistência de união. Então, assim, o que a gente observa óxido de zinco halogenol influencia diretamente. Os outros cimentos, posso cimentar, posso restaurar na minha sessão? Se for a única opção, sim, mas ainda acho interessante esperar uma semana para poder restaurar esse pente. Gera uma ansiedade muito grande, às vezes, por parte do paciente, de querer concluir o caso, terminou o canal. Às vezes, até por conta, assim, às vezes até o profissional gera uma ansiedade que, se está fazendo um tratamento endodôntico e o dente está com a perda da estrutura maior, dá aquela sensação de que o dente está frágil. E a gente quer cimentar logo o pino naquela intenção de, né, dar uma proteção maior ao dente, colocar logo um provisório mais bem adaptado, que às vezes o provisório, com o pino provisório, às vezes gera uma certa ansiedade ao paciente, e o paciente fica inseguro, né? Quer concluir o tratamento. E aí o dentista, muitas vezes, com certeza, vai no embalo. E aí a gente tem que saber, tem que conhecer o material que a gente está trabalhando, porque senão a gente extrapola. Exatamente. É isso que eu comento. A gente tem que... O material, e aí compromete o resultado. É o que eu comento com todos os alunos. A gente tem que conhecer muito bem o material e saber as limitações, as indicações, contraindicações, porque talvez você está pensando assim, poxa, esse paciente ele ia vir 2 vezes, você vai vir só uma, melhor para ele. Talvez não, entendeu? Então, isso é importante a gente observar em relação ao cimento obturador. Ok? Mas aí, Sara, nessa perspectiva que você comentou, eu acho que a prótese ajuda muito, a reabilitadora ajuda muito a gente nessas situações, que aí é de um provisório bem adaptado, de uma restauração previamente ao tratamento endodôntico. O que você tem a falar para a gente disso aí? Verdade, um provisório bem adaptado, eu acho que com certeza vai ser, igual a gente está falando o tempo todo, é parceria, né? Vai ser fundamental para eu vedar o término do meu dente para, durante o tratamento odontológico ou pós-tratamento odontológico, não haver ali uma contaminação do conduto intrarradicular, né? E algumas vezes o paciente vai ter que ficar um tempinho maior ali, ou às vezes para esperar essa uma semana logo após, né, a obturação, ou mesmo porque o tratamento odontológico é uma necro, né? Você não vai poder obturar né, na mesma sessão, o provisório vai ter que se estender ali por um tempo maior. Então, vai dar uma proteção estética, funcional para o paciente, vedar o conduto. Então, aí, realmente, o protesista tem que caprichar no provisório. Inclusive, cuidando ali de ponto de contato, perfil de emergência, para proteger o periodonto, né? Não adianta só vedar o conduto, né? Tudo bem, não teve contaminação. Mas aí detonou a gengiva vizinha, detonou a papila, aí depois não tem prótese que fique bonita, né? Se o provisório não foi efetivo ali durante né, o tratamento endodôntico e aí depois também, né? É parceria, tem jeito. E nessa perspectiva também, uma coisa que eu vejo muito é a seguinte situação. Tem hora que o aluno, principalmente o aluno, ele está fazendo um tratamento endodôntico, aí aquele aquele molar, que tem uma cavidade MOD, aí remove aquela restauração de amargo, fica as 2 caixas abertas. Vixe, Aí isola, não isola direito, e aí começa a vazar hipoclorito para tudo quanto é lugar. Aí o paciente ganha uma limpeza intestinal, né, grátis, porque hipoclorito vai bebendo aquilo tudo. Então, é importante demais. É planejar porque tem hora, Sarinha, que a prótese e a dentística, ela vem antes da endo. Geralmente. É interessante fazer o provisório, talvez restaurar antes de fazer endodontia ou na sessão de abertura. Mas esse caso que você falou é interessante porque às vezes uma restauração MOD, vamos supor que está com infiltração, vai ter que fazer o canal e vai demorar um pouquinho mais, ou até retratar, que, né, às vezes precisa de um pouquinho mais de tempo. Então, às vezes, ao invés de um provisório convencional no acrílico, faz uma restauração provisória, mas veda o dente de forma com que não permita a contaminação. Que aí a endodontia vai conseguir resolver logo aí, né, esse problema do tratamento endodôntico. E aí depois o protesista, né, a dentística vai poder trabalhar com tranquilidade. Né? Deixa eu aproveitar esse gancho de retratar e queria ver com você o seguinte, é outro dilema. Eu tô falando
prótese, não é dilema. Me fala, Demais. afinal de contas, quando retratar o dente? Porque encaminhar para tratamento endodôntico, moleza, né? Assim, mais tranquilo, né? Mas e o retratar? Chega aquele caso clínico que você olha e o paciente às vezes está assintomático, mas tem um tratamento endodôntico que radiograficamente, né, é difícil avaliar. O que você acha, Rodrigo? O que a gente faz? Ô, Sarinha, é uma coisa que eu falo sempre, que eu acho que o mais importante do que saber fazer um endo ou refazer um endo é saber indicar muito bem quando fazer e quando refazer. Porque senão você começa a fazer lambança, você começa a ter um sobretratamento. Exatamente. E assim, essa questão de sobretratamento hoje me preocupa muito. Eu vejo muita indicação de tratamento meio que forçada para o paciente. Isso eu também vejo. Isso, se você vai retratar um dente, gente, não tem jeito, você vai desgastar mais dentinho. Por mais que seja cuidadoso, você tem risco. Você tem riscos. E até porque, por conta do tratamento, você tem que desgastar, porque aquilo ali, talvez você não sabe se está contaminado, você tem que ampliar. Então, toda vez que você faz um tratamento, submete o paciente ao tratamento, você tem perda de estrutura. E quanto mais todo esse dente perde, mais frágil ele fica. Então, a ideia de SAI é muito interessante. Quando que eu vou realmente retratar? Primeira coisa que eu acho arriscado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Tem hora que o dentista pega uma radiografia e fala assim, olha aqui, Rodrigo, tá com lesão, tem que retratar, né? Não sei. Olhar uma radiografia estaticamente naquele momento é arriscado. Primeira coisa, eu tenho que saber quando que aquele paciente fez aquele tratamento. Se ele fez o tratamento em 6 meses, 4 meses e está com lesão, talvez está regredindo, está tendo sucesso. Você não acompanhou. Agora, Sara, primeira coisa, tem uma lesão periapical e tem mais de 1 ano, 2 anos que já foi feito um tratamento endodôntico, obrigatoriamente a gente intervém. Mesmo assintomático. Lesão, mesmo assintomático. Ainda mais que porque se precisar colocar um núcleo, que vai ser muito mais difícil a remoção no futuro, né? Exatamente. Tem todo um investimento de tempo do paciente, né? O tratamento e tudo, para depois correr o risco de perder, realmente é mais seguro, né? Isso. No caso de lesão, o que acontece? O que é critério endodôntico de sucesso? Se você tem uma lesão, por isso que eu falo que é importante o acompanhamento. Se você tem uma lesão, obrigatoriamente, após 1 ano a 2 anos, essa lesão ela tem que ter desaparecido ou pelo menos regredido. Isso, lógico, vai depender da idade do paciente. Eu não quero... Se você pega um paciente jovem, 10, 15 anos, o processo de reparo é muito mais rápido. Agora, talvez seu paciente de 60 anos, 70, 80, esse processo de reparo é mais lento. Então, a gente tem que observar isso. Mas, em média, 1 ano, 2 anos, o paciente fez tratamento de canal, tem lesão ainda, obrigatoriamente a gente vai retratar. Se tem 5, 10 anos, aí nem se discute. Aí vem a situação que é muito comum você falar. Você olha para o canal, ele está mais ou menos, não tem sintomatologia nenhuma, não tem espessamento, está tudo normal. Aí você vai falar com o paciente, você tem que retratar. E ele vai falar assim, doutor, nunca doeu? Exatamente. Você quer que eu refaça esse canal? Não vou fazer. Mas aí entra o que você comentou. Se você vai fazer uma restauração direta só em resina, Sara, em amálgama, o que seja, eu acho que talvez tenha que ser resina, a gente vai discutir daqui a pouco, eu acho interessante. Se você vai fazer uma restauração direta e o paciente está assintomático e sem alteração periapical, eu acho mais prudente não intervir endodonticamente. Faz a restauração, orienta o paciente e acompanha. Porque depois, para refazer aquela restauração e retratar, é tranquilo. Mas, se a obturação não está legal, limite, conicidade, homogeneidade, não está bonita, mesmo não tendo sintomas, e você vai colocar um pino de fibra, um núcleo metálico fundido, aí retrata. Porque é o que você comentou. Depois, para você remover aquele pino, refazer a coroa, remover coroa, primeiro, dá um trabalho louco. Um risco absurdo. O risco de perfurar, fraturar e tudo é maior. E fora que o custo do paciente é muito maior. Assim, o tratamento sai de
1.500 para 3, 4 mil se o paciente não fez a intervenção. Então, isso é interessante sim. Mas aí fica meu primeiro alerta. Observa radiograficamente há quanto tempo esse paciente fez o tratamento. Porque tem muita gente que olha ali estaticamente e condena o tratamento executado anteriormente. E outra coisa, observa algumas coisas do paciente. Eu já cansei de pegar casos, e aí hoje eu sou muito mais prudente, em que eu vejo que o tratamento talvez não está bem executado, mas eu falo assim, poxa, eu posso fazer melhor. Você olha, radiografia, pode fazer, mas eu falo assim, deixa eu ver o paciente. Pô, porque tem hora que o paciente quebra a boca isso aqui, ó. Isso. A bochecha é aquele gordinho que a bochecha empurra. Isso é verdade. Ou talvez, por mais que eu seja muito bom, ou que eu pense que eu possa fazer, eu não consigo fazer melhor. O que a pessoa fez anteriormente já foi o melhor possível. Então, isso deve ser observado. E outra coisa, Sara, que eu acho que é bem interessante, é o seguinte. Dente com obturação exposta. A gente sabe na nossa região como é. Tem gente que vende almoço para comprar janta. Tem gente que faz ainda hoje, mas não tem dinheiro para colocar um pino, a coroa. E aí ele fica muito tempo com essa obturação exposta. Segue a mesma regra. Mesmo se você tem um dente muito bem obturado, sem alteração periapical nenhuma, muito bem obturado, está perfeito, lindo. Se vai fazer uma restauração direta, ok, acompanha. Mas se vai colocar pino e coroa, é interessante retratar. Depois de 2 meses de obturação exposta, gente, não tem jeito. Já recontaminou tudo, sabe? E outra, tem aquele caso que é o seguinte, você me manda e fala assim, Rodrigo, já deixa espaço para pino para mim. Eu te mando com espaço preparado já. Só que assim, aquele canal ele tinha 17 milímetros. Se você deixou espaço para pino, você tem só 3 de obturação, 4. Se esse paciente some, isso recontamina em 20 dias, 30 dias. E é muito comum acontecer. Ok? Então, isso eu acho que é importante da relação prótese. E assim, a gente trabalha junto na clínica, nas clínicas particulares, na faculdade, então toda hora a gente está assim, e aí, vamos retratar? Não vamos? Então a gente sempre está observando isso. E também trocar ideia com o professor. Exatamente. O tempo todo e conhecer bem o paciente, né, para ter o máximo de informação. Mas depois que o tratamento endodôntico está feito, aí a prótese pode agir, né? Aí agora vamos restaurar. E aí, Sarinha? Aí começa o dilema. Aí começa o negócio. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, que a gente tem que estabelecer muito bem. Existe ainda uma discussão grande entre amálgama e resina. Eu, particularmente, sou um defensor de ensino de amálgama na graduação, porque a nossa realidade dos nossos alunos, a maioria é serviço público, que muitas vezes é mais interessante fazer uma restauração de amálgama do que fazer uma resina nadando em saliva. Exatamente. Então, por isso que eu acho que resina ainda é algo, a amálgama ainda é algo que tem que ser ensinado. Mas ainda faz parte, né? Ainda faz parte da realidade. Mas, vamos lá. Na nossa especificidade, um dente tratado endodonticamente, se eu vou pensar em restaurar direto. Imagina aí um pré-molar, que ele tem uma cavidade MOD, eu fiz o acesso e tratei. Dá para restaurar com amálgama ou restauro só com resina? Ou restauro só com amálgama? O que você acha? O que você me diz? Eu sou fã da adesividade. Tá? Eu acho que o amálgama, acho não, né? Isso já está comprovado na literatura, acaba que ainda mais numa situação dessa, onde a gente perdeu o crista marginal, que é a área de reforço do dente, né? A gente perdeu o abraçamento ali do dente. Uma restauração em amálgama MOD vai funcionar como uma cunha, né? E lógico, vai ter profundidade, né? Com o passar do tempo, a tendência de uma cúspide dessa vir a fraturar é real, né? Se fraturar a nível oclusal ainda, supragengival, menos mal, que a gente ainda consegue reparar. Sim. Se essa fratura for subgengival, né? Então, eu acho que dentes tratados endodonticamente, dá para restaurar. Restauração direta? Dá. A gente tem que avaliar bem. Cada caso é um, né? Tem que olhar a perda da estrutura dentária, tem que olhar tanto a quantidade de perda quanto a área de perda. Dá para restaurar direto? Dá, e a gente tem visto isso muito também, né? Mas também dá para restaurar indireto. Independente
eu acho que restaurações adesivas é a melhor alternativa, sabe, Rodrigo? Eu me sinto mais segura para poder trabalhar, para propor isso para o paciente, tá? E agora, Sim. quanto a se ser direta ou indireta, se vai colocar um pino intrarreticular ou não, vai depender de cada caso e é tão complexo, porque são tantas variáveis para a gente, né, realmente definir um plano de tratamento com o paciente. Tem que olhar o poder aquisitivo, tem que olhar a idade, né? Então, assim, é planejamento, né? A odontologia é planejamento o tempo todo, é interdisciplinar o tempo todo, né? É a endo, a prótese, a pério o tempo todo, né? Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso mesmo. Então, Sarinha, vamos lá, vamos discutir então. Discussão, jogar a bomba para você. Primeira coisa que o pessoal vai falar assim, vai colocar pino. Núcleo metálico fundido ou pino de fibra? Qual time? Você é time núcleo metálico fundido ou você é time pino de fibra? Qual que é o seu time? Fala para mim. Eu acho que a gente tem que saber um pouquinho de tudo, entendeu? Igual na sala de aula, assim, eu sempre procuro mostrar isso para os meninos, sabe? A gente tem que saber tudo, porque tudo tem a indicação, tudo tem a limitação, a gente não pode extrapolar o material, entendeu? E tem que levar várias coisas em consideração. Eu estou gostando muito de núcleo pré-fabricado, tá? Ou ele direto no conduto, quando o conduto ele teve, né, um acesso mais conservador, um conduto, né, onde eu consigo adaptar um pino mais justaposto, né? Então eu posso usar o pino direto no conduto, eu posso anatomizar o pino quando eu tive uma perda estrutural maior, entendeu? Sim. Então eu tenho achado, né, eu tenho trabalhado há um tempo assim, tenho visto na literatura, isso me dá um certo respaldo, né? Eu vou com um pouco mais de tranquilidade. Pino pré-fabricado tem atendido várias situações. Em algumas eu uso pino núcleo metálico fundido, eu ainda uso. Se eu vou fazer uma ponte, uma prótese fixa que eu vou envolver mais dentes e eu quero paralelismo entre as coroas, entre os preparos. Às vezes um núcleo metálico fundido vai ser mais fácil, mais conveniente eu conseguir esse paralelismo, né? Se eu trabalhar de forma núcleo metálico. Então, assim, se o dente é muito inclinado, eu vou ter que corrigir, porque isso acontece. Não é o ideal corrigir o posicionamento de um dente com prótese, com restauração indireta. Não é o ideal. Mas em algumas situações, uma pequena angulação, e o paciente não pode passar pela ortodontia, a gente pode. Ou não quer, né, Sara? Não quer, que também é normal. Tem casos que o paciente, infelizmente, ele é intransigente. Eu falo assim, eu não quero colocar aparelho, não vou colocar. Eu tenho um caso... Você explica. Ele fala, não quero saber. Ele. Foi essa situação, ela não queria colocar. Sim. Né? Ela não queria colocar o aparelho, enfim, então a gente teve que fazer algumas compensações e isso só foi possível com a utilização de núcleo metálico fundido. Então, assim, é difícil bater o martelo e qual linha, né, assim, porque eu acho que tudo tem a indicação, mas eu ainda estou mais no núcleo, no pré-fabricado, eu tenho tido bons resultados com ele, sabe? Mas aí eu acho que uma coisa também que tem que ficar claro para eles, sabe, para todo mundo, é o seguinte: se eu penso em restaurar direto com resina composta, não tem jeito. É pino de fibra. Agora, se eu for para uma coroa total, aí é núcleo metálico fundido. A gente tem que analisar o dente, a força que esse dente vai ser submetido, né? Para poder, esse aqui aguenta, esse não. É analisar cada caso. Sim, exatamente. Beleza, Sarinha. Então falamos de pino de fibra. E agora, quando é que a gente vai fazer algo indireto? Pois é. Nas restaurações indiretas, a gente pode, igual você acabou de falar, a gente pode usar o núcleo metálico fundido. Mas a gente tem que avaliar, né? Por exemplo, eu olho muito o remanescente. Se eu tenho uma certa férula, que é aquela, né, para quem está nos acompanhando, né, que ainda não chegou nessa parte, né, que é aquele remanescente ali da dentina na região, no terço cervical, que a gente pode, com a coroa, abraçar o dente, né, eu tenho um pouco mais de remanescente, eu fico mais segura ainda para usar um núcleo pré-fabricado.
né? Agora, mesmo para coroa direta, né? Para restauração, desculpa, indireta, mesmo para restauração indireta. Por exemplo, ainda mais hoje em dia que a estética está tão em alta, eu penso o seguinte, eu trabalho muito com estética, né? Então, um núcleo de fibra, uma coroa de cerâmica pura, vai ser muito mais compatível do que se eu usar um núcleo metálico, né? Para trabalhar com cerâmica pura, eu já não poderia, né? Eu já teria que lançar a mão de uma coroa metalocerâmica. Então, eu acho que é cada caso mesmo, viu, Rodrigo? Entendi. Vamos mostrar um casinho pessoal? Vamos. Deixa eu girar isso aqui. Discussão de indicação. Isso. Olha lá esse caso. Deixa eu tentar mudar aqui. Eu acho que essa imagem ficou menos estourada. Olha lá, esse lateralzinho. Indicação, qual que é a indicação universal de uma coroa indireta, de uma restauração indireta? Nesse caso, se eu for pegar o livro hoje do Schillingburg, por ser anterior, eu pensaria em ter férula, né? Um remanescente ali na cervical, eu pensaria em núcleo pré-fabricado. Você vai me ajudando aí, Rodrigo. Eu pensaria em uma cerâmica pura, né? Isso. Você tá me cutucando. Aposto que tem pegadinha. Aposto que tem pegadinha. Então, eu pensaria como protesista, né? Eu pensaria numa cerâmica pura, assim, com um núcleo pré-fabricado. Eu acho que seria uma boa indicação. Tem que ver se o paciente tem condição. É uma indicação, com certeza. Porque eu acho que a maioria dos livros de prótese, eles falam o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eles falam o seguinte. Perdeu mais de 50% de estrutura? Isso. Indireto. Se a gente olhar aquele lateral ali, ele perdeu mais de metade da coroa. Bem mais. Isso. E aí, gente, é o que a Sara comentou. Muitas vezes é bom senso. E principalmente na graduação, a gente vai ver uma situação que a Sara comentou. Falta dinheiro, falta capital, falta financeiro. E aí eu pergunto para você, Sara, olha bem esse caso. Olha lá, por palatina, olha a fratura. Ainda fraturou subgengival ali na palatina. A radiografia. Judiação, né? Ai, que lindo! E essa restauração, o que você me diz? Eu acho que atendeu estética, função, eu acho que tá lindo. O que você acha disso? Excelente, reabilitou o nosso paciente. Pô, então é isso que eu falo muitas vezes, Sarinha. Tem hora que é muito bom senso. Pô, se a gente está pensando num caso como esse, deixa eu só voltar, deixar para o pessoal, que aí eu vou falando. Olha lá, ó. Nós temos um incisivo lateral superior. É um dente que está sofrendo muita carga mastigatória? Não. Ele trabalha em desoclusão? Em guia? Talvez anterior, um leve toque. Então, é um dente que não tem tanto carregamento. Exatamente. E aí, se eu te falar aqui, Sara, ó, esse paciente, ele tem 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, você vai colocar um núcleo metálico fundido e uma coroa total? Mudança de planejamento. Nunca na vida. Mudança de planejamento. É isso mesmo. Agora, se a gente pensa... Cada caso é um caso. Agora, outra coisa que se a gente levar em consideração, agora imagine que essa fratura é lá no caninão. Dá para restaurar só com resina? É isso mesmo. Aí é arriscado demais da conta. É isso mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu falo sempre pro pessoal, e aí todo mundo quer a regrinha do bolo. Quer a receitinha direitinho. Ó, tal caso vai fazer isso, tal caso vai fazer aquilo. Não, existem orientações gerais e existem situações clínicas. A gente tem que saber as orientações gerais e, diante da realidade clínica que nós temos, da realidade do nosso paciente, da situação, a gente vai optar ou não por um caso ou outro. Então, esse caso, por exemplo, que para mim, dependendo do paciente, da idade, seria sim uma coroa total. Mas um paciente jovem, 12 anos, e além nem a maxila foi completamente formada. Rodrigo, e além do que, à medida que a gente conhece o material, por exemplo, fez a resina, né? No caso dessa paciente, excelente alternativa mesmo. Judiação, fazer uma coroa. A gente sabendo que o desenvolvimento dela, né, ainda vai continuar, vai sofrer tantas alterações ainda.
enfim. Mas a gente tem que conhecer o material e, às vezes, já avisar a paciente, né, desde o início, quando é tudo conversado, está tudo claro, quando você sabe o que você está fazendo, você sabe o limite também daquela restauração. Ó, eu estou fazendo uma restauração direta, né? O ideal, às vezes, até seria uma indireta devido a, né, à literatura, à perda, enfim. Só que, no seu caso, né, tem essas variáveis aqui, ó. Então, por exemplo, a restauração direta talvez não vai durar a mesma coisa, né, do que uma indireta, né? Vai desgastar. Sim. Então, assim, é conversar com o paciente, é orientar e estudar cada caso, né? De acordo com a literatura e outra coisa... sempre e de acordo com a prática que cada um vai tendo e desenvolvendo, né, com o passar do tempo. É isso mesmo. E outra coisa, Sarinha, que eu acho bem interessante, e aí a gente pensando nessa situação da condição econômica do paciente, tem hora que o paciente ele não tem condição de colocar um PIN e fazer uma metalocerâmica. Ah, verdade. Uma metalocerâmica aí você vai jogar no mercado, assim, variação acho que tem aí de uns 600, 800 a 2.000. Tem. O paciente muitas vezes não tem condição de pagar uma metalocerâmica. Mas o que você pode fazer muitas vezes para ele? Ó, concluir seu tratamento endodôntico, vou cimentar um pino de fibra, vou restaurar em resina, e isso aqui vai suportar aí 3, 4, 5, 6 meses, até você juntar o seu dinheiro. Exatamente. E fazer uma definitiva. Eu acho que esse papel da restauração direta em resina também, com o pino de fibra, ele é super interessante nesses casos. Por isso que a gente tem que saber mesmo, né? Um pouquinho de tudo. Né? Saber todas essas técnicas, saber os limites da técnica e para poder orientar o paciente, escolher junto, né? Não tem como a gente chegar a impor um tratamento para o paciente. Essa discussão que a gente está fazendo aqui, ó, é motivo de dúvidas e discussões na literatura, ó, há muito tempo e ainda continua, né? Não, todos os assuntos que nós discutimos aqui, se a gente colocar no PubMed, esse ano já tem 3, 4, 5, 10 artigos de todos os temas. E sem resposta definitiva, né? E sem resposta definitiva. E aí muito um contradizendo o outro, mas eu acho que à medida que a gente vai tendo esse conhecimento clínico, essa vivência, a gente começa talvez a estabelecer algumas coisas que são interessantes. É verdade. E uma coisa que eu gosto muito de falar, Sara, é o seguinte, e me deixa até preocupado às vezes. Tem hora que eu tenho os alunos e eles assistem muitas lives de professores renomados. E eu acho que tem 2 aspectos que tem que ser levado em consideração. Primeiro, muitos tratamentos eu não consigo implementar na minha região. É, verdade. Não é realidade. Tem hora, e aí a pessoa se frustra. Imagina, um dentista forma e faz o curso de lente de contato. E vai morar na Jaíba. Sabe quantas lentes de contato que ele vai vender na Jaíba? Nenhuma. Pode contar. Agora você tá lá em São Paulo, BH, aqui em Montes Claros, dependendo do seu público, talvez seja interessante. Exatamente. Então, a realidade, a gente tem que pensar muito também a realidade da nossa região, do nosso paciente, e aí determinar os nossos protocolos, muitas vezes, nesse sentido. E aí é fundamental trabalhar com protocolo, né? Conhecer, saber direitinho o que você está fazendo, conhecer, montar. Eu adoro um protocolo, eu adoro, né, seguir aquela receitinha assim para cada situação clínica, né, para minimizar a chance de erro. Então eu acho isso fundamental mesmo. Sim, as sequências operatórias elas são fundamentais. São excelentes. E é isso só isso que me preocupa às vezes. Muitas vezes a gente vê diversos tratamentos, diversas situações, mas só que não aplica a nossa realidade. Isso é preocupante. Sara, vamos discutir a questão da férula, só que o pessoal... Não, esse assunto também esse negócio da férula também é bem polêmico, né? Na realidade, a gente sabe que quanto maior o remanescente, melhor o prognóstico para o nosso caso. Né? Então, chegou um paciente, né, o dente com férula, a gente sabe que quase tudo que a gente fizer ali, a chance de sucesso é enorme. E o paciente sem férula? Até que ponto, né, esse dente é possível de ser reabilitado? Eu sou da linha de buscar férula. Ó, deixa eu te falar um negócio. Tem um professor da Unicamp que ele fala o seguinte, moço, se o dente tiver férula,
Até cunha de madeira funciona. Que é a situação ideal. Uhum. E a situação ideal é sempre o paciente ter férula. Pô, mas se o paciente não tem férula, Sara? Primeiro, vamos só mostrar uma imagem para o pessoal entender o que é férula. Isso. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Esse caso é ótimo. Esse é o caso aqui do artigo do professor Carlos, que é super legal, que ele vai discutir ele. E eu acho que aqui dá para ver, ó, nessa imagem do dente 21. Então, eu acho que todo mundo consegue ver uma linha, uma transição clara de uma área amarela para uma área mais cinza. Isso. Tudo que está em amarelo é dentina, o que está em cinza é resina. Sara, sua aula de férula. Bom, pessoal, aí dá para perceber direitinho. Você muda para mim. Você coloca o outro incisivo, Rodrigo? Aí, ó. Isso. Ó, nessa daí, ó, nós temos um remanescente um pouquinho maior de dentina, tá vendo? Ó? Então, essa dentina remanescente aí é a férula. Ela que vai abraçar, né, ajudar com que a coroa abrace essa férula e tenha mais estabilidade. Né? A coroa vai ter mais estabilidade, consequentemente o pino também lá dentro, né, vai estar mais estável e protegido. No dente vizinho, a férula está mais... Volta para mim na outra, Rodrigo. Oi, Sara. Mais pro ladinho. Isso. Isso. Um dente nós temos uma férula mais alta, no outro nós temos uma férula mais baixa. Esse estudo aí foi super interessante porque ele mostrou o seguinte, que não é só, né, como muita gente acha, a altura da férula importante. É importante a espessura do remanescente. O dente com a férula, o dente da direita, ele tem uma férula um pouquinho mais alta, mais para a direita um pouquinho, isso aí mesmo, uma férula um pouquinho mais alta, só que a espessura dela tá menor. Consequentemente, o dente, ele sofreu mais tensão durante a mastigação. Então, o importante é a gente buscar uma férula, né, com que tenha altura e espessura de qualidade. Se não é possível, né, no caso clínico normal, a gente tem que buscar. Ou através de um tracionamento ortodôntico, ou através do aumento de coroa. É claro que não é todo paciente que vai aceitar, né, ser submetido a uma cirurgia, ser submetido a um tratamento ortodôntico. Mas a gente tem que explicar para ele a importância da gente obter essa férula de qualidade e, se não, fazer na condição que o paciente tem, claro. Mas avisando para ele que esse caso começa a ter um prognóstico mais duvidoso. Né? Tem um certo limite de resistência do material mesmo, ali de fadiga do material, enfim. Então, a gente começa a colocar na balança e orientar o paciente. Dividir a responsabilidade, né? Porque, afinal de contas, o dente do paciente chegou nessa situação não foi por minha culpa, né? Então, assim, às vezes até não por querer dele também, mas a gente tem que dividir essa responsabilidade, né? A gente tem que fazer o que a gente pode, mas, né? Sara, muito legal você falando. Olha, em casos como esse, olha o que a gente comentou. A endo tem que entrar. A prótese entra para reabilitar. Talvez você precise dar pério, para fazer um aumento de coroa e ganhar férula. Ou ortodontia, para poder fazer o tracionamento. É interdisciplinar. E assim, e é uma coisa que eu falo, talvez você não precisa saber fazer tudo. Não, verdade. Mas você precisa entender um pouco de cada área para saber indicar muitas vezes. E aí é a hora que a gente comenta com o aluno que ele tem que ter essa visão multidisciplinar. E eu fico preocupado com o aluno que é o seguinte, ele chega na faculdade e fala assim, ó, só quero fazer... Eu sou emergentista. Só quero fazer prótese, vou ser protesista. Ou, não, minha mãe falou que eu tenho que fazer ortodontia, então... Pô, mas olha o tanto de relação que tem da endo com a prótese. E agora eu vou te falar, Sara, imagina se esse paciente tem uma lesão periapical. Dá para fazer um tracionamento imediatamente? E aí começa. Cada caso. E aí? É verdade. E aí a gente vai discutindo. Então, isso é importante a gente frisar com os alunos. E aí, para os nossos alunos, é muito importante frisar isso. A importância de se formar como cirurgião, dentista, que entenda de todas as áreas. De preferência, que saiba fazer
tudo. Você não vai fazer tudo o resto da vida, mas você precisa saber fazer tudo. Se você sabe fazer, você sabe indicar e sabe a relação com os demais. Sabe avaliar o tratamento no sentido, né? Igual, por exemplo, no caso do protesista, avaliar um tratamento do endodontista, né? Assim, e vice-versa. Exatamente. Porque um caso um compromete o outro se não estiver bem feito e bem conduzido, né? Exatamente. Tem essa relação muito grande. É legal, verdade. Eu tinha pensado nisso e involuntário foi... É verdade. A importância de estar... Quanto tempo nós temos de live, Sara? Nem sei. Dá uma olhada, como é que você tá? Eu tô sem relógio aqui. Eu também tô, gente. Últimos 10 minutos, segundo o Chico. Já acabou, Chico? Ai, 10... parei, Chico. 10 minutos? 10. Nossa, tinha mais coisa para discutir. Eu só acho... Vamos lá, vamos abrir pergunta pro pessoal? Uma coisinha que eu acho super importante. É que é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter, né? Tanto na endo, na prótese, né? Então, um arsenal de alternativas, né? Igual, não adianta eu saber fazer uma resina só muito bem e não saber, às vezes, né? Uma restauração indireta, parcial, uma inlay, uma onlay, enfim. Então, eu acho que é importante a gente ter esse arsenal, como na parte, né, dos tratamentos dos pinos intraradiculares, saber fazer realmente uma boa moldagem de um núcleo metálico fundido, que muitas vezes vai ter que fazer, né? Pode não ser a sua rotina no consultório, mas você tem que saber fazer, porque se precisar, né, você está seguro. O pino pré-fabricado da mesma forma, com a técnica convencional, o anatômico, né? Hoje em dia, graças a Deus, a odontologia não para de evoluir. Então, assim, a gente já está tendo pino digital, olha que chique, né? Pensar nisso quando eu formei, ó, dó de mim, tempo atrás, né? Então, assim, a odontologia está evoluindo bastante. Então, a gente tem que estar sempre procurando, buscando saber das novidades, né? E saber, eu gosto muito de protocolo, né? Montar seus protocolos ali, ó. O núcleo metálico, qual que é o passo a passo? Isso é elementar, isso tem no livro, né? É só pegar um livro e anotar aquela receitinha. Mas aquilo tem que estar bem tranquilo ali, porque o sucesso depende disso. De você conhecer, lógico, a indicação, mas você seguir principalmente, o que me preocupa, é na parte adesiva. É delicado. A adesividade é um espetáculo, mas é super delicado, né, Rodrigo? Então a gente tem que... Ô, Sara, e aí é um ponto que eu queria chamar a atenção. Eu acho que a gente tem que começar a entender que existe o que a gente chama de curva, né? Curva de aprendizado. Isso. A gente começa de baixo e vai crescendo. E é muito comum, e aí vou puxar a sardinha para a nossa área, o aluno fala assim, eu não gosto de prótese, eu não gosto de endo. Sabe por que muitas vezes dá endo, não gosta da endo? Primeiro, para você fazer endo, você tem que saber anestesiar. O paciente vem com dor. Você tem que saber fazer um raio-x. Você tem que saber fazer um isolamento. Ou seja, envolveu radiologia, anestesiologia e a dentística. Se o cara passou por uma dessas três, mais ou menos, ele vai frustrar na endo, não por conta da endo, por conta da deficiência dele. E aí a gente vai para a prótese. Eu vejo muita gente querendo fazer lente de contato e tudo, e é o que você falou, não sabe fazer uma adesão bem feita. Não sabe sistema adesivo, não sabe qual que é adesivo que ele está trabalhando, se é um autocondicionante, se é um universal, se é de condicionamento açotal. Não conhece o material? Nunca parou e leu a bula? Curva. A bula. Curva de aprendizado. Tem que ter esse crescimento gradativo. Isso é muito importante. E aí, para chegar no nível mais alto, a gente tem que passar pelos níveis mais baixos. Eu tenho que saber isolar muito bem, tem que saber radiografar muito bem, tem que saber fazer um preparo, tem que controlar minha mão. Vou voltar mais atrás ainda. Em semiologia, tem que fazer uma boa anamnese, conhecer a queixa principal do paciente e o que ele realmente quer. Entendeu? Às conhecer a anatomia. A gente está ali numa ansiedade tão grande de dar para ele, né, uma lente de contato, uma restauração de cerâmica pura, e o paciente quer ficar livre da dor e quer um dente que mastigue bem, que esteja funcional. Então, assim, não adianta eu propor para ele uma coisa que ele não quer. Né? Então, conhecer a anatomia. Anatomia. Tem hora que eu falo assim, gente, a gente vai trabalhar no molar superior, a gente vai inclinar a broca para a raiz palatina. Aí eu falo assim, onde é que é a palatina? É um passo a passo, é o que você falou, é uma curva de aprendizado. É gradativo, é um passo a passo, isso é importante. Né?
e que tem que ser seguido e que vale a pena. Porque Com certeza. desse jeito, seguindo o protocolo, conhecendo o material e seguindo o protocolo, a chance de sucesso é muito grande. Aí sim, né? Sim. A gente fica satisfeito, o Com paciente certeza. fica satisfeito, né? Vou abrir aqui, pessoal, os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, eu até tinha anotado aqui, para passar para vocês alguns protocolos. Só que como o tempo está curtinho, fazer correndo não justifica. Isso eu passo para vocês na hora que Sim. vocês quiserem também, tá? Eu vou abrir aqui, às vezes tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Desativar. Deixa eu ver. Só beijo, viu, Rodrigo? Muitos beijos. Show de bola. Mas eu acho que, assim, a ideia da live, eu acho que cumpriu, porque a ideia nossa não era falar, aprofundar, mas dar essa visão da relação dos dois e essa importância da interação de diferentes especialidades. Eu acho que isso que é o mais importante nesse momento. E a prótese e a Show de bola. estão juntas, né? Como o pé, Com certeza. como as outras. Né? Planejar direitinho que dá tudo certo. Viu? Nós isso, estamos né, juntos Rodrigo? aí. Ninguém Eu acho que show de pergunta, bola. gente. Eu acho que não tem pergunta. Pergunta mesmo não tem, mas beijo tem um tanto. Beijo tem um tanto, viu? Ô, gente, agora todo mundo aí, saudades. Tem hora, vamos só abrir um parênteses aqui, Sara, falar de algo bem geral. Tem hora muita gente, eu sei que tem muita gente talvez com um pouco de angústia, de ficar isolado, de não estar tendo contato com todo mundo. Gente, isso não é só com você. Não é. Eu tô angustiado, assim, eu tô com saudades enormes de voltar para dar aula, voltar para a faculdade. Dividir a sala? É um vazio. Dividir a sala, o laboratório, as musiquinhas, assim. Gente, é algo comum, não é só você que está se sentindo assim. Eu também estou me sentindo, a Sara está se sentindo assim, agoniada. Eu também já estou enjoado de ver Maria Luísa todo dia. Ainda bem que ela não está na live, ela está trabalhando. Eu também estou enjoado de ver ela todo dia. Eu quero ver outras pessoas, mas é uma coisa que pede um momento. Né? Então, daqui a um tempo, eu acho que o Karnal, quem não conhece, o Karnal é um filósofo bem interessante. Ele fala assim, ó, quando voltar ao normal, vai ser um momento de alegria e felicidade extrema. Quando voltar, nós vamos tomar muito nos botecos, nós vamos fazer festa demais, nós vamos ter aula demais, nós vamos tirar todo o atraso de tudo que tiver de prática, abraçar. Assim, eu sou meio chato e tudo, mas eu sinto saudade demais de vocês, eu acho que é só dos nossos colegas. Cara de bravo. Ainda bem, porque a minha não é, então tem que ter tem que balancear. Tem que ter alguma coisa para balancear a disciplina, né, Sarinha? Mas, ó, muito obrigada, viu, por ter aceitado assim, a gente dividir esse momento. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Foi muito legal, Sarinha. Realmente dá uma saudade. Dá uma saudade danada e discutir assim, né? É pra gente que gosta, discutir um caso clínico vai dando aquela vontade para o consultório, de ir para a clínica, de estar com você. Não, tanto que é bom. Né? E fazer essa discussão ao vivo, mas logo vai passar, a gente vai estar junto. A gente vai estar junto logo. Até bom que a gente aproveita e valoriza, né? Um tanto de coisa que às vezes na rotina a gente não valoriza. Exatamente. Mas vai valer a pena a gente se cuidar. Para logo a gente estar junto. Com certeza. Obrigado, pessoal. Um beijo. Obrigado, Chico. Obrigado a todo mundo que esteve. Gente, um abraço aí. Quem não sabe e sofre exatamente, eu acho que é interessante. Uma pessoa muito importante em todo esse processo e muito importante na faculdade chama-se Francisco, o nosso querido Chico. Chico, um abraço, cara. Você é demais. Arrasou. Valeu demais. Tudo isso é possível graças a você. Então, mérito pro Chico aí. Um abração aí. Vixe, ele fica o tempo todo. Obrigada, Chico.
Mas valeu. Aí depois, Sara, se tiver sugestão de uma nova, de complementar, algo mais específico. Agora a gente já acostumou. Agora a gente já acostumou. Não, agora estou me sentindo mais leve. O menino da Jaíba está mais acostumado com o processo agora. Viu? E aí, tá se bom? o pessoal tiver algum tema que quer que a gente comente,